Me chamo Lucas e quero compartilhar minha história nesse canal. Vou ser honesto, eu não ouço relatos porque não costumo consumir coisas de terror. Mas minha namorada, que é brasileira, é fã, e por ela estou compartilhando essa experiência. Sou fotógrafo aqui em Los Angeles, mas sempre que posso vou ao México para fotografar cenários diferentes. Meus pais partiram desse mundo quando eu ainda tinha 7 anos, e ir para o país deles me faz se sentir mais próximo. O que vou contar aconteceu em uma dessas viagens, quando decidi percorrer toda a península da Baixa Califórnia de carro, aproveitando para fotografar sempre que possível. Dirijo bem devagar, sempre buscando lugares para capturar, e planejei tudo para dirigir apenas algumas horas por dia e sempre com a luz do sol. O que eu mais queria era ter tempo para parar e explorar. Quem já assistiu algumas séries famosas da Netflix deve saber isso, mas menciono que de San Quintín, o último município da Baixa Califórnia Norte, até Guerreiro Negro, na Baixa Califórnia Sul, são 6 horas de deserto. E quando digo deserto, é deserto mesmo. Apesar de ter saído bem cedo, as paisagens desérticas eram tão lindas que o entardecer começou a chegar antes do esperado. 6 horas de estrada estavam se tornando insuficientes para mim. Eu parava muito para tirar fotos, mas precisava continuar e parar de enrolar. No entanto, quando já estava decidido a dirigir direto até minha próxima parada, comecei a me sentir mal, como se algo que comi tivesse me feito muito mal. Perto de um lugar chamado Catavinha, decidi parar. Vi o que parecia ser uma lojinha ou algum pequeno comércio no meio do nada e estacionei. Não estou exagerando quando digo que estava realmente no meio do nada, a quilômetros e quilômetros de qualquer outra pessoa. Mesmo com o sol começando a baixar, o calor ali era insuportável. Quando parei, vi que o local estava abandonado. Pensei em dar uma olhada lá dentro, mas percebi o rabo de uma cobra quase invisível enrolado atrás da porta. Atrás do lugar, havia um banheiro de fossa, tão abandonado quanto o comércio, mas que serviria para eu não precisar fazer minhas necessidades sob o sol escaldante. Verifiquei bem se não havia cobras e entrei. Minha dor de estômago era insuportável, e enquanto estava lá, de repente ouvi alguém se aproximar. Eram os passos de 2 pessoas, e ouvi como elas andavam ao redor da loja abandonada. Depois, escutei os passos vindo na direção de onde eu estava. Ele entrou aí. 2 vozes distintas disseram isso. Esperamos aqui fora, vamos esperar aqui. Falavam um depois do outro como se complementassem, mas dizendo exatamente a mesma coisa. Fiquei em dúvida por um momento, pois talvez eu tivesse entrado sem permissão na propriedade de alguém. E lá no meio do deserto, a horas de distância de qualquer casa ou qualquer pessoa, não seria inteligente arrumar briga. Então falei com eles lá de dentro. Disse que tinha tido uma emergência, que só estava usando o banheiro e que, se fosse preciso, pagaria algo por isso quando saísse. Eles não responderam. Esconde-se. Vamos esperar ele. Vamos nos esconder e esperar ele aqui. Ouvi mais uma vez. Olhei ao redor e não havia nada para me defender. Calculei na cabeça quantos segundos mais ou menos eu levaria para correr até meu carro. Será que conseguiria escapar? Obviamente, naquele lugar não havia sinal de celular e esperei mais alguns minutos. Estava pronto para sair, mas não tinha coragem. Até que finalmente tomei a coragem que precisava. Abri a porta de uma só vez e saí correndo, sem olhar para trás. Cheguei até meu carro, abri a porta e liguei o motor. A estrada estava ali na minha frente, livre, para que eu simplesmente acelerasse e sumisse dali. Eu tinha conseguido, mas não vi ninguém. Dirigi devagar com o carro para olhar os 2 lados daquela loja abandonada e não vi uma só alma. Voltei ao ponto onde tinha estacionado inicialmente e, sem desligar o motor, abri a porta. Olhei ao redor e o local agora não parecia mais assustador, apenas solitário.
A poucos metros da estrada, o sol começava a se pôr, e o lugar agora mais parecia um cenário bonito para uma foto. Saí do carro, caminhei até a loja e até o banheiro novamente. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas vi minhas pegadas na areia. Bom, primeiro as pegadas leves de quando cheguei para investigar, depois as marcas pesadas da minha corrida de volta ao carro. O estranho é que não havia mais nenhuma outra pegada, nenhum outro sinal daquelas duas pessoas que eu tinha ouvido tão claramente. Minha confusão foi tão grande que voltei ao banheiro. Depois dei a volta na loja e olhei para todos os lados. Tudo o que havia era deserto e nada mais. As vozes que ouvi não pareciam parte de um sonho, nem eram distorcidas. Eram claras como o dia. Depois de certo tempo, não tive escolha a não ser seguir meu caminho. Meus amigos dizem que foi o calor, que talvez tenha sido uma alucinação do deserto, algo que não é tão raro. Minha namorada acredita que poderiam ser espíritos das pessoas que moravam ali, irritados porque entrei sem permissão em suas terras. Minha mãe de criação acha que tudo são sinais e diz que algo me fez parar ali por mais alguns segundos por um propósito. Eu sei que pode não parecer tão assustador assim, mas juro que estar lá foi aterrorizante, como se tivesse acontecido no meio da madrugada. Meu trabalho me leva a certos lugares onde preciso ir, porque é o meu trabalho, mas eu odeio isso. Esse lugar seria o apartamento 412. Eu limpo apartamentos para uma agência de administração de imóveis. Quando os inquilinos se mudam, eu entro com meus materiais, limpo tudo de cima a baixo, tiro fotos para o corretor de locação e sigo para o próximo. A maioria dos apartamentos tem suas peculiaridades. Alguns têm danos causados pela água e outros têm manchas impossíveis de remover, não importa o que você use. Bom, também tem aqueles onde as pessoas esquecem coisas e você pode levar um pequeno souvenir para casa. Brincadeira, mas há uma unidade que eu temo ver na minha lista de trabalho e, no entanto, é a que mais aparece. O apartamento 412 é a unidade que mais teve trocas de inquilinos desde que comecei nesse emprego. As pessoas geralmente ficam, no máximo, 3 ou 4 meses e de repente rompem o contrato. O gerente da propriedade me disse que acha que é por causa do barulho da rua ou talvez problemas incômodos de encanamento. Mas eu sei que não é isso. Eu já estive naquele apartamento pelo menos 8 vezes nos últimos 2 anos e em cada visita algo acontece. A primeira vez foi sutil. Eu estava na minha rotina normal. Cozinha primeiro, depois banheiros, quartos e áreas comuns. Cerca de 20 minutos depois, ouvi o que parecia uma respiração. Não era alta, apenas aquele som suave de alguém dormindo. Verifiquei todos os cômodos pensando que talvez o inquilino ainda estivesse lá. Poderia até ser um invasor, mas graças a Deus não era isso. O apartamento estava completamente vazio, mas eu juro que a respiração me seguia de um cômodo para outro. Às vezes atrás de mim, às vezes ao meu lado. A sensação de estar sendo observado era tão intensa que eu continuava girando e esperando ver algum abençoado atrás de mim. Racionalizei e botei a culpa na minha imaginação depois de um longo dia. A segunda vez foi cerca de 4 meses depois. O novo inquilino saiu depois de apenas 10 semanas. O apartamento estava uma bagunça e, por incrível que pareça, encontrei fezes de cachorro e humanas dentro do congelador. Depois de quase vomitar, coloquei meu cesto de produtos de limpeza na cozinha e fui verificar o banheiro para ver se precisava de mais produtos. Não fiquei longe da cozinha por mais de 30 segundos e quando voltei meu cesto tinha sumido. Mas como? Verifiquei cada cômodo pensando que talvez tivesse levado comigo sem perceber, mas não levei. Eu já estava frustrado até que por acaso
Olhei pela janela da sacada e lá estava ele. Meu cesto, perfeitamente equilibrado em um galho de árvore que se estendia perto do prédio. A porta da sacada estava trancada por dentro e as janelas estavam fechadas. Liguei para meu supervisor e disse que não poderia concluir o trabalho porque tinha esquecido materiais essenciais. Preferi perder dinheiro no meu pagamento a voltar lá naquele dia. Houve outros incidentes como torneiras ligando sozinhas e janelas batendo apesar de não haver corrente de ar. Uma vez o alarme do meu celular tocou com uma gravação de voz que eu nunca fiz, mas não dava para entender nada. Porém, o pior diário aconteceu um mês depois. Dessa vez, o inquilino saiu em apenas 6 semanas. Chorei de alegria quando vi que o apartamento nem estava sujo. Um pouco de poeira, o banheiro precisava de alguns retoques, mas nada demais. Tinha acabado de guardar meus produtos e estava indo para a porta, quando senti algo frio se enrolar nos meus tornozelos. Antes que eu pudesse reagir, fui puxado para trás com uma força sem igual. Meu queixo bateu no piso e meu cesto de limpeza voou para longe. Seja lá o que fosse, a pressão ao redor dos meus tornozelos era como um aperto congelante que parecia mãos, mas muito maiores. Quando finalmente me soltou no segundo quarto, ouvi um novo som. Era uma risada baixa e grave, que parecia vir das próprias paredes. Mesmo atordoado, me levantei de um pulo e corri, deixando meus materiais para trás. Liguei para meu supervisor do estacionamento com a voz embargada e disse que não voltaria para aquele apartamento. Até ameacei pedir demissão, mas me acalmaram e garantiram que eu nunca mais precisaria entrar naquele apartamento. Graças a Deus. Mais tarde encontrei o cara que iria fazer o serviço no meu lugar. Pensei em avisá-lo, mas em vez disso, só desejei boa sorte e fui embora. Algumas coisas a gente precisa experimentar para acreditar e eu já tive minha cota daquele lugar. Ainda tenho pesadelos terríveis com aquilo me segurando no chão. Sempre ouvi histórias sobre forças malignas, mas eu nunca soube que isso poderia quase te matar. Sou taxista há mais de 15 anos. Trabalhei em todas as áreas da cidade, em todos os horários possíveis, mas sempre preferi a noite. Há menos trânsito, menos barulho e, em geral, menos problemas. As pessoas só querem chegar ao seu destino e eu gosto da tranquilidade de dirigir sem o estresse do dia. Não sou do tipo que acredita em coisas paranormais, histórias de fantasmas ou algo do tipo. Sempre achei que tudo tem uma explicação, mas o que me aconteceu certa madrugada ainda me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu tinha um cliente habitual chamado Jorge. Ele trabalhava em um escritório na zona financeira e costumava usar meus serviços quando saía tarde. Não conversávamos muito, mas ele era educado e sempre pagava bem. Era um daqueles clientes que você gosta de ter porque não causam problemas e garantem corridas seguras e frequentes. Naquela noite recebi sua ligação como sempre. Verifiquei o endereço e vi que era o mesmo de sempre, seu escritório na torre de negócios. Não pensei muito nisso, apenas marquei a corrida e segui até lá. O caminho estava livre, mas, conforme me aproximava da área, notei algo estranho. Uma névoa densa cobria a rua, e isso não era algo normal. Aquela parte da cidade tem prédios altos, puro concreto, e eu nunca tinha visto neblina ali. Achei curioso, mas não dei muita importância. Cheguei ao endereço e estacionei em frente ao prédio. A rua estava completamente vazia. Não havia nenhum carro e nenhum pedestre. O prédio também estava escuro, o que era estranho, pois sempre havia luzes acesas na recepção e pelo menos um segurança na entrada. Esperei alguns minutos e Jorge não apareceu. No início não me preocupei muito, pois às vezes ele demorava, então decidi ligar para ele.
O telefone tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. Foi então que comecei a me sentir desconfortável. Fiquei olhando para o prédio, esperando ver algum sinal de movimento, mas nada. Olhei novamente para frente e a neblina parecia ter ficado ainda mais densa, como se tudo ao meu redor estivesse se fechando em uma bolha. Decidi sair do carro e caminhei até a entrada do prédio, mas estava completamente fechado. Bati na porta, chamei pelo segurança, mas não houve resposta. Virei-me para voltar ao táxi e então percebi algo. A porta traseira do meu carro estava aberta. Eu não tinha ouvido ela se abrir. Não senti nenhum movimento, mas lá estava ela completamente aberta. Aproximei-me lentamente, sentindo um medo que não desejo a ninguém. Quando olhei para dentro, vi que o banco de trás estava úmido, como se alguém molhado tivesse sentado ali. Olhei ao redor procurando alguém que pudesse ter passado por ali, mas como eu já disse, não havia ninguém. Fechei a porta com cuidado, entrei no carro, liguei o motor o mais rápido que pude e saí dali. Eu não entendia o que havia acontecido, mas não queria ficar para descobrir. No dia seguinte, ainda com aquela sensação estranha na cabeça, contei o que aconteceu para um amigo meu. Eu esperava que ele risse de mim como sempre fazia para tudo, mas em vez disso sua expressão mudou. Ele ficou em silêncio por um momento e depois me perguntou de qual Jorge eu estava falando. Eu disse o nome completo dele e vi meu amigo ficar branco igual tinta. Ele me olhou e disse algo que chegou a baixar minha pressão. Jorge havia morrido há uma semana. Ele me contou que Jorge foi atropelado naquela mesma rua, a poucos metros de onde eu o esperei naquela noite. Um motorista bêbado o atingiu enquanto ele atravessava a rua de madrugada. Eu não soube o que dizer, pois tudo o que senti na noite anterior fez muito mais sentido. Não é preciso dizer que quando pedi para ele verificar o histórico de chamadas para mim, não havia nenhuma ligação do homem. Nunca mais recebi ligações do número dele e também nunca mais passei por aquela rua. Não queria pensar no que realmente aconteceu naquela noite e até hoje continuo sem querer. A única coisa em que consigo pensar é que talvez Jorge tenha se manifestado para mim. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há 40 anos, quando eu era jovem, houve no povoado de Águas Claras uma pessoa que se tornou muito má. Era um jovem de aproximadamente 23 anos, a quem chamavam de Languinho. Esse rapaz teve uma infância como qualquer outra pessoa, mas ao chegar à adolescência, começou a se comportar de maneira muito rebelde, a ponto de deixar de obedecer seus pais. A família em que ele vivia era formada pelos senhores Estrada, que já eram bastante idosos, e depois vinham 7 filhos. Era uma família numerosa, como as de antigamente, onde cada um puxava para o seu lado. E o jovem de quem lhes falo foi o que seguiu o pior caminho, pois além de ser um péssimo filho, também se tornou um delinquente. Quando a história que quero contar aconteceu, eu tinha cerca de 16 anos, por isso me lembro bem dos eventos descritos. O Languinho formou um pequeno grupo de rapazes que andavam pelo povoado, causando medo e raiva na população. Embora quase todos soubessem quem era, ele e seus companheiros tinham a audácia de usar balaclavas para cometer diversos roubos ou assustar as moças. No começo, o que faziam eram coisas pequenas. Eles assaltavam comerciantes nas estradas, invadiam os pastos para saquear os estábulos ou passeavam pelos quintais das casas para ver o que as pessoas tinham deixado do lado de fora. Qualquer facão, bicicleta ou panela que desaparecia nesses saques acabava em alguma casa de penhores, sendo oferecida no mercado de domingo. Depois, como costuma acontecer com quem se envolve em coisas erradas, suas ações foram escalando. Um dia,
espalhou-se a notícia de que tinham acabado de roubar o caminhão que abastecia as mercearias da comunidade inteira. Naquela ocasião, o motorista foi encontrado inconsciente, coberto de sangue que escorria da cabeça, após levar um golpe para que entregasse as chaves das portas traseiras. O caminhão não foi levado, pois Languinho e seus comparsas não sabiam dirigir, mas dentro dele não deixaram nem o pó. Roubaram mercadorias no valor de vários milhares de cruzados, e nos dias seguintes, eles mesmos andaram de casa em casa oferecendo os produtos a preços de banana. Infelizmente, embora as pessoas soubessem de onde vinham os produtos, muitos compravam 2 ou 3 coisas, pois ninguém queria se indispor com a gangue. Talvez tivéssemos tanto medo do rapaz porque víamos nos olhos dele que era capaz de coisas muito piores. E caso tivéssemos alguma dúvida, ele nos confirmou mais tarde quando, além de roubar e agredir quem cruzava seu caminho, tornou-se o que eu considero um assassino de aluguel. Esse foi o auge de sua existência. Foi assim que Languinho encontrou sua vocação. Nessa época ele era bem gordo, e seus amigos próximos frequentemente faziam piadas comparando-o a porcos. Quando assumiu sua nova função, decidiu honrar as brincadeiras e, além de matar suas vítimas, as esquartejava e espalhava os pedaços por aí para que, mais cedo ou mais tarde, fossem encontradas. Já viram um churrasqueiro pegar um pedaço de carne e picá-lo sobre a tábua de madeira até deixá-lo em pequenos pedaços? Era isso que o Languinho fazia, só que obviamente com menos destreza. Todos tínhamos pavor de cruzar com ele na rua e não entendíamos como conseguia andar livremente por aí depois de cometer atos tão horríveis. Também não compreendíamos por que a polícia não o prendia. Com o tempo, porém, descobrimos a razão. Ele cometia suas atrocidades ali mesmo no povoado, onde as pessoas sequer sabiam como fazer uma denúncia. Mas, como era de se esperar, o karma e as consequências de seus atos acabaram por encontrá-lo. Ele se envolveu com uma pessoa que tinha amizades mais fortes que ele, e finalmente lhe ensinaram o que era o medo. De repente percebemos que o Languinho tinha sumido. Entre cochichos, soubemos que ele estava escondido em casa porque estavam atrás dele. Ele havia aceitado um trabalho para eliminar um comerciante que, entre as frutas e verduras que vendia pela comunidade, também transportava pequenos pacotes de um certo pó branco. Os que contratavam esse homem para fazer essas entregas ficaram furiosos com sua morte e começaram a investigar o que tinha acontecido. Quando alguém encontrou um saco com os restos do vendedor dentro, imediatamente associaram a morte a Languinho. A busca começou de forma discreta, mas um informante entregou seu paradeiro. Então ele iniciou uma fuga cheia de obstáculos para que seus inimigos não o encontrassem. Certa noite, porém, enquanto se escondia em um pasto próximo, os perseguidores o cercaram. Desesperado, ele se enfiou em um buraco conhecido como a Caverna do Diabo. Era um túnel que descia antes de se alargar em um enorme porão natural, no sopé de um morro ao sudeste da região. Segundo os aventureiros que já haviam explorado o local, havia apenas uma entrada e uma saída. Então os homens sentaram-se do lado de fora e esperaram que ele saísse. Queriam que a escuridão o torturasse e que, no fim, a sede ou a fome o obrigassem a mostrar o rosto e se entregar. Consideraram aplicar-lhe a mesma tortura que ele usava em suas vítimas, mas não decidiram nada ainda, pois primeiro precisavam ver em que estado ele sairia do buraco. A noite passou, depois veio o dia. E nada. O calor tomou conta da região, a escuridão caiu mais uma vez e o ciclo se repetiu. 4 dias depois, ficou claro que Languinho não sairia dali, pois já não havia como estar vivo lá embaixo. Então, 2 homens entraram para buscar o cadáver e usá-lo como troféu diante dos outros rivais. Mas tudo o que encontraram foi um boné vermelho, o mesmo que ele usava ultimamente. Ninguém soube o que aconteceu, mas uma coisa é certa:
Nunca mais se ouviu falar do Languinho, e nunca mais houve execuções como as que ele fazia por diversão. No que todos no povoado concordamos é que talvez o diabo tenha vindo buscá-lo primeiro. Relato isso nesse fórum não com a esperança de que acreditem em mim, mas porque já vi diversos relatos parecidos e não sei o que causa isso. Bom, eram as férias da Semana Santa e decidimos viajar para outro estado para comemorar a celebração desses dias. Planejamos sair para a viagem na Sexta-feira Santa, pois sabíamos que não haveria muita movimentação de pessoas. Além disso, poderíamos chegar antes da celebração das Três Quedas, que acontece no México como uma representação da crucificação de Cristo. Meus conhecidos e amigos comentaram que não deveríamos viajar nesse dia, pois era um dia sagrado. Eles diziam que algum tipo de acidente poderia acontecer no percurso, já que, por ser o dia da morte de Jesus, muitas energias ruins e espíritos viriam a este plano para cometer suas maldades. Ignoramos os avisos e decidimos seguir viagem, pois acreditávamos que, como nosso propósito era justamente celebrar o dia, nada de ruim nos aconteceria por essa intenção. Pegamos a estrada e seguimos rumo a uma cidade próxima à Cidade do México, que seria o nosso destino. No carro cantávamos e nos divertíamos para tornar a viagem mais agradável. Cerca de 40 minutos se passaram e faltavam apenas 15 para chegarmos ao destino. Foi então que percebemos um silêncio estranho ao redor da estrada. Um silêncio tão peculiar que paramos de cantar ao notar isso. Todos se ajeitaram em seus lugares e começaram a observar os arredores. Além disso, não se ouvia o som da fauna, e parecia que, mesmo avançando na estrada, o tempo não passava. Ao notarmos isso, olhamos para os relógios e para os celulares e percebemos que os ponteiros não se moviam. Os telefones pareciam congelados, como se tivessem tirado uma captura de tela. O cenário estava estático. Meus amigos me disseram para acelerar e continuar dirigindo. Obedeci, e naquele momento o relógio marcava exatamente 1h15 da tarde. Continuei acelerando, mas nada de diferente acontecia. Ainda não víamos nenhum carro vindo no sentido contrário. Seguimos mais um pouco e, ao longe, vimos uma placa indicando o nome da nossa cidade de destino, além da distância restante para chegar até lá. Mas então percebemos algo assustador. Já havíamos passado por essa placa meia hora antes. Manuel, um dos meus amigos que estava conosco na viagem, gritou, dizendo que isso não era possível. Olhou para o seu relógio com espanto e todos nós fizemos o mesmo. Os relógios agora marcavam meio-dia. Ou seja, havíamos retrocedido mais de 1 hora, muito mais do que havíamos percorrido. Mas, a partir daí, os relógios começaram a avançar normalmente. Não sabíamos como aquilo poderia ter acontecido. Paramos o carro imediatamente e descemos para tentar entender o que estava ocorrendo. Assim que saímos do veículo, carros começaram a passar pelo outro lado da estrada. De repente, todos nós sentimos uma forte náusea e vomitamos. Quando tentamos nos recompor e olhamos os relógios novamente, vimos que agora eram exatamente 1h20. Ou seja, o tempo estava correto, coincidindo com o que havíamos percorrido desde o início da viagem até o ponto onde nos encontrávamos. Tomamos um pouco de água para aliviar a dor de cabeça e seguimos pela próxima curva da estrada. Logo à frente, finalmente conseguimos avistar a cidade para onde estávamos indo. Ficamos muito felizes e apressamos o passo para chegar. Quando finalmente chegamos, ainda sentíamos dores de estômago e cabeça. Seguimos com o nosso dia conforme o planejado, mas nunca soubemos o que realmente aconteceu. Talvez as energias ruins tenham tentado nos pregar uma peça, ou até mesmo o próprio Deus.
Quem sabe isso aconteceu para nos ensinar que devemos dar ouvidos aos conselhos e evitar algumas coisas. Meu nome é Carlos Zúñiga e há algum tempo fui testemunha de algo que ainda não consigo explicar. Não é uma história que eu goste de contar, mas às vezes sinto que alguém precisa ouvi-la, talvez para que não cometa o mesmo erro que eu cometi. No inverno de 2010, trabalhava como taxista na província de Santander, na Colômbia. Meus turnos eram à noite, o que significava dirigir por estradas desertas, muitas vezes envoltas em neblina e silêncio. Eu não me importava, pois o pagamento era bom e eu já estava acostumado com passageiros estranhos. Mas certa madrugada, aceitei uma corrida que nunca deveria ter aceitado. Eram cerca de 2 da manhã quando parei em um ponto de táxi vazio, logo na saída da cidade. A estrada estava deserta e mal iluminada por alguns postes de luz distantes. Estava prestes a seguir caminho quando vi um homem parado próximo à lixeira, levantando a mão para me chamar. Eu não tinha ouvido seus passos, nem visto de onde ele tinha surgido. Ele simplesmente estava ali, como se tivesse aparecido do nada. Boa noite, patrão. O senhor me leva até a última casa, passando o caminho velho, disse ele com uma voz muito grossa. Seu tom de voz me fez hesitar, já que ninguém nunca pedia para ir para aquele lugar, ainda mais a essa hora. O caminho velho era uma estrada rural que ligava a cidade a uma região de fazendas abandonadas. Claro, havia algumas casas habitadas por camponeses, mas ninguém as visitava durante a noite. Existiam rumores de pessoas desaparecidas por aquela região, isso sem mencionar as luzes estranhas que diziam ver por lá. Olhei para o homem com mais atenção. Ele usava um terno antigo e sua pele era um tanto branca. Mas o que mais me inquietou foram seus olhos que pareciam perdidos. Quis recusar, mas algo dentro de mim me obrigou a aceitar. Talvez o frio, talvez o dinheiro, talvez outra coisa. Suba, senhor. O homem não sorriu nem agradeceu, apenas abriu a porta e se sentou no banco de trás. Dei partida no táxi e segui pela estrada que levava ao caminho velho. A neblina dominava tudo por ali, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Também tenho que mencionar que o silêncio entre nós era absoluto, e ele não perguntava nada, tampouco se mexia. No meio do trajeto, tentei quebrar esse silêncio. Vai visitar a família? Perguntei sem tirar os olhos da estrada. O passageiro demorou para responder. Não, só estou indo para casa. Não sei porquê, mas essas palavras me fizeram apertar o volante com força. Depois de uns 3 minutos, o caminho começou a mudar. As árvores pareciam se inclinar mais para a estrada, como se quisessem nos engolir na escuridão. As luzes do táxi piscavam de vez em quando, algo que nunca tinha acontecido antes. Mas o pior foi quando vi a casa. Na distância, mal visível através da neblina, havia uma grande construção de 2 andares. A pintura estava velha e as janelas estavam tapadas com tábuas podres. Aquela era a tal última casa do caminho velho. Chegamos, disse o homem, sem expressão alguma. Parei o carro, puxei o freio de mão, deixei no ponto morto e me virei para cobrar a tarifa. Mas fiz isso, o banco de trás estava vazio. Eu não ouvi a porta se abrir e eu não vi ninguém sair. O homem simplesmente tinha evaporado. Fiquei olhando para a casa por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que a porta da casa se abriu sozinha. A porta daquela casa, que não deveria se abrir, se escancarou sozinha, como se algo lá dentro estivesse me esperando. O frio tomou conta de mim, e embora meu instinto gritasse para eu ir embora, algo me fez sair do táxi e caminhar até a entrada. Juro que não sei como fiz isso. Era como se estivesse hipnotizado.
O ar cheirava a madeira velha e a terra molhada. A fraca luz dos faróis do táxi e da lanterna que eu carregava mal iluminavam os corredores escuros e empoeirados. Havia móveis antigos cobertos por cobertores, retratos antigos pendurados nas paredes e rostos de pessoas que pareciam me seguir com o olhar. Depois de 1 minuto, um som veio do segundo andar. Eu não estava sozinho. Mais uma vez, não sei porquê, mas me vi subindo as escadas contra minha vontade. Cada degrau rangia na casa vazia. A porta no final do corredor estava entreaberta, revelando um interior mergulhado na escuridão. Lá dentro, um velho espelho ocupava o centro do quarto, e nele o homem que eu havia levado no táxi. Mas seu reflexo não era exato. Seu rosto estava distorcido, com um sorriso antinatural. Seus olhos eram apenas órbitas vazias, e ele movia a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse me observando. Meu corpo congelou. Os retratos na parede começaram a mudar, dando lugar a novos rostos. E então eu entendi. Eu nunca deveria ter pegado aquele passageiro. Reuni todas as forças e comecei a recuar em direção à escada. Mas algo estava errado. A casa parecia ter mudado. Os corredores pareciam mais longos, como se a casa estivesse viva e não quisesse me deixar sair. Corri sem olhar para trás, sentindo mãos roçando minha pele. Desci as escadas tropeçando e caindo várias vezes. A porta da frente estava fechada e eu não me lembrava de tê-la tocado. Com meu último esforço, me lancei contra ela com todo o peso do meu corpo. O impacto foi forte e consegui forçá-la. Lá fora, a neblina começava a se dissipar e quando olhei para trás, esperando ver a casa, não havia nada. Agora era apenas um terreno baldio, coberto de mato e restos de alicerces antigos. A casa nunca esteve lá. Meu táxi ainda estava ligado no meio da estrada, então corri até ele, bati a porta com força e arranquei dali o mais rápido possível. Nunca mais trabalhei naquela região. Perguntei a várias pessoas sobre aquela casa, mas ninguém sabia de nada. Nem os outros taxistas se lembram de qualquer construção naquele lugar. Bom, não preciso dizer que nunca mais peguei um passageiro na escuridão do caminho velho. Isso aconteceu no início de dezembro do ano passado. Um dos meus bons amigos ia fazer uma viagem com sua família e ficaria fora por uma semana inteira. Ele me perguntou se eu gostaria de cuidar da casa enquanto eles estivessem fora. Nós éramos amigos próximos, então isso não era nada incomum. Na verdade, eu pedi a mesma coisa para ele no ano anterior. Eles tinham alguns aquários e muitas plantas que precisavam que eu cuidasse enquanto estavam fora, e em troca eu podia ficar na casa por uma semana. Eu morava em um apartamento bem pequeno, então sempre ficava feliz em aceitar a oferta e ajudar. Cheguei lá algumas horas antes deles partirem, só para conversar e relembrar tudo o que eu precisava fazer. Assim que eles saíram, desarrumei algumas coisas e me acomodei. Por volta das 6 horas, saí para pegar algo para jantar. Levei a comida de volta para casa e comi na sala de estar enquanto assistia TV. Meia hora depois, houve uma batida na porta. Parei o que estava assistindo e fui ver quem era. Era um homem de uns 40 anos. Ele não estava usando uniforme de entrega nem nada. Parecia apenas um cara comum. Abri uma fresta na porta e perguntei o que ele precisava. Ele parecia surpreso ao me ver, mas logo se recuperou e perguntou se meu amigo estava em casa naquele momento. Ele o chamou pelo nome, então pensei que poderia ser um amigo ou algo assim, mas eu disse que ele teria que voltar outro dia. Ele não perguntou mais nada e simplesmente foi embora. Provavelmente eu deveria ter perguntado o que ele queria, mas achei que ele deveria ter me dito logo de cara.
Eu estava certo de que não era nada demais, mas mandei uma mensagem para meu amigo só para avisar quem tinha aparecido. Ele me ligou logo depois e perguntou quem era, e após uma breve conversa, disse que não tinha ideia de quem poderia ser aquele cara. Fiquei de olho pelo resto do dia, mas ainda sentia que provavelmente não era nada sério. Assisti TV por um tempo, depois fui regar as plantas e alimentar os peixes. Por volta das 9 horas comecei a arrumar o sofá para dormir. Joguei alguns cobertores e fiz um cantinho para dormir. Enquanto fazia isso, houve outra batida na porta. Fui até lá, mais confuso do que qualquer outra coisa, mas fiquei imediatamente inquieto ao ver o mesmo homem do lado de fora. Desta vez, não abri a porta. "Ei, o que você quer? Pode voltar outro dia?" Gritei através da porta. Vi o homem escutar e olhar para a frente como se estivesse pensando, mas em vez de responder, ele simplesmente foi embora de novo. Certifiquei-me de que a porta estava trancada antes de voltar para o sofá. Sei que deveria cogitar chamar a polícia, mas por algum motivo não queria. Principalmente por estar na casa de outra pessoa, estava preocupado que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. Sem contar que o cara ainda não tinha feito nada. Eu só teria que explicar que ele apareceu 2 vezes e ficou parado na porta. Os policiais iriam rir da minha cara se eu fizesse isso. Parece meio bobo, sinceramente, mas aquilo me deixou alerta e não me senti confortável para dormir imediatamente. Fiquei acordado no celular e deixei as cortinas das janelas abertas para ver se ele voltava. Esperei por provavelmente umas 2 horas antes de meus olhos começarem a pesar. Fiz uma última verificação nas janelas antes de fechar as cortinas e me preparar para dormir. Escovei os dentes e entrei no chuveiro para um banho rápido. Quando saí, me sequei e desci as escadas. Havia se passado menos de 10 minutos. Fui apagando todas as luzes e, antes de me deitar, decidi fazer uma última checagem pelas janelas para dormir tranquilo. Olhei para fora, vendo apenas as árvores balançando ao vento e a rua vazia em frente à casa. Dei um passo para trás e, ao voltar para o sofá, meus olhos se desviaram para a porta da frente e percebi algo estranho. A fechadura estava destrancada. Fui até lá, achando que estava vendo errado. Mas não, estava destrancada. Eu tinha certeza absoluta de que a tranquei, sem dúvida nenhuma. Fiquei paralisado por um segundo, antes de sentir a adrenalina me invadir. Virei-me e fui devagar até o sofá para pegar o celular que deixei na mesinha ao lado, mas ele não estava lá. Alguém já tinha pegado. Não fiquei mais nenhum segundo, peguei minhas chaves e saí correndo pela porta da frente. Usei o botão de emergência do meu carro para ligar para a polícia enquanto saía da garagem e estacionei mais abaixo na rua para esperar. Quando a polícia chegou e revistou a casa, encontraram o homem, o mesmo que tinha aparecido 2 vezes, sentado em um dos quartos de hóspedes. Quando o prenderam, ele não disse uma única palavra, como se fosse completamente mudo. Eles encontraram a chave forjada no bolso dele, que encaixava na porta da frente, e ninguém sabe como ele conseguiu. Meu amigo me disse novamente que não tinha ideia de quem era o homem ou por que ele invadiria sua casa, mas, sinceramente, parecia que havia algo que ele não estava me contando. De forma suspeita, também não conversamos muito depois disso. Não sei o que teria acontecido naquela noite se eu não tivesse notado que a porta estava destrancada e tivesse ido dormir. Sinceramente, não acho que eu teria acordado.